Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma aula de história. Hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? Já encerramos o capítulo 1 da apostila. Agora nós vamos entrar no capítulo 2, certo? Então, a gente veio falando sobre o direito à educação, sobre a educação das mulheres, a educação dos negros, dos índios, como tudo foi muito difícil, né? E agora nós vamos entrar num assunto que também é muito importante e é muito bom a gente saber, certo? Então a prof vai colocar a apostila aqui. Vamos lá. Então está aqui, página 226, certo? Diz assim: direito à saúde. Gente, então olhem bem aquelas figurinhas. Tá dizendo lá, acesso aqui à água encanada, tempo para brincar, ambiente familiar saudável, atendimento médico. Então, assim, a saúde, ela é uma área muito importante para a vida em sociedade. Todo mundo precisa de saúde, gente. Certo? Então, a gente vai estudar algumas transformações nessa área e a importância do direito à saúde. Certo? Então, assim, se a gente for olhar todas as imagens ali acima, certo? As cenas que estão ali, elas fazem parte da nossa realidade, certo? Nós temos água encanada em casa, né? Por isso que a gente tem a torneira, porque a água, ela vem pelos canos, certo? Nós temos lá sempre tempo para brincar, que isso também faz parte da saúde, isso é muito importante, a gente ter esse tempo para brincar, né? O atendimento médico, que isso é importante, precisamos ver como é que está a nossa saúde, se a gente sente alguma dor, se a gente está com dor de garganta, ou dor nas costas, ou dor nas pernas, a gente tem esse direito de ir consultar um médico, certo? E, claro, o ambiente familiar saudável, né? Nós temos que viver num ambiente dentro de casa saudável, sem brigas, sem reclamações, né? Isso é ser saudável, vivendo em paz com os nossos familiares. Então, vamos lá. Direito à saúde. Então, diz: direito social à saúde. A saúde é o bem-estar físico, social e mental. Garantir a saúde envolve muitas coisas. Por exemplo, assegurar o atendimento médico, a segurança, a educação e o saneamento básico das pessoas. Certo? Então, assim, a gente precisa ter esse atendimento médico. Nós precisamos ter segurança, né? A gente também faz parte ter a educação, por quê? Porque a gente vai estar aprendendo as coisas, né? A gente vai estar trocando com os colegas. Eu vou ter meus colegas, eu vou conversar, eu vou rir, eu vou brincar. E o saneamento básico? Como é que as pessoas viviam antigamente sem o saneamento básico, sem esse cuidado com a água que a gente tem, né? Sem esse cuidado que a gente aperta a descarga e as nossas necessidades vão para o esgoto. Imagine as pessoas não terem isso e ficarem ali, tudo que a gente faz no banheiro fica ali. Imagine, ia juntar mosca, ia ter muitos problemas de saúde, né? Então, atualmente no Brasil, o atendimento médico é um serviço público, mas também é oferecido por instituições privadas, isto é, com os médicos particulares. Quando ele fala de um médico, um atendimento médico de um serviço público, está falando dos postos de saúde, certo? E instituições privadas são aqueles médicos particulares. No entanto, por muito tempo o governo não considerou obrigatório atender pobres, órfãos ou doentes. Esses cuidados costumavam ser realizados por membros da instituição religiosas ligada à Igreja Católica. Então, assim, o governo não estava nem aí para os pobres. Eles não cuidavam dos pobres. Eles só cuidavam de quem tinha dinheiro.
certo? Então, por quê? Porque quem cuidava dos pobres eram as igrejas. As igrejas que cuidavam dos pobres, que davam atendimento médico, que davam comida, que davam lugar para dormir, eram as igrejas. Então, tá aqui, ó. Até uma foto. A tradição dos primeiros hospitais religiosos deu origem a hospitais como a Santa Casa de São Paulo, que foi fundada em 1562. Então, assim, ainda existe esse hospital, gente. É lá em São Paulo, a Santa Casa, certo? Aqui em Curitiba, nós também temos a Santa Casa. E eles trabalham com duas divisões. Uma divisão que atende os pobres e a outra divisão que ela é particular, tem que pagar, certo? É para pessoas que podem pagar. Então, aqui a de Curitiba funciona assim. A de São Paulo, não. Santa Casa de Misericórdia. No Brasil, por muito tempo, a saúde ficou aos cuidados da Santa Casa de Misericórdia. Essa é uma das irmandades mais antigas do país e foi criada pelos padres jesuítas durante o período colonial, no ano de 1539. Como não existiam médicos, eram os próprios jesuítas, os padres, né, que cuidavam dos doentes. O intuito dos integrantes, o objetivo deles, das casas de misericórdia, era ajudar os pobres, os doentes e os inválidos. Essa irmandade recolhia e criava crianças abandonadas, rezava pelos vivos e pelos mortos e administrava os cemitérios. Então, antigamente era assim, certo, gente? Eles criaram a Casa de Misericórdia justamente para cuidar daqueles doentes, né? Dos pobres, dos doentes, dos inválidos. E as criancinhas que estavam abandonadas, eles pegavam aquelas crianças, criavam elas, né? E elas ficavam morando ali. Então, elas recebiam educação, os tratamentos, os cuidados todos. As Santas Casas de Misericórdia foram se modificando ao longo do tempo, conforme as necessidades e o crescimento da população brasileira. Elas existem até hoje e estão presentes em quase todas as capitais e em muitas cidades no interior do Brasil. Atualmente funcionam como hospitais, promovendo exames, cirurgias e consultas médicas. Em muitas casas, em muitas cidades, a Santa Casa era o único hospital. Hospitais públicos, postos de saúde e unidades de atendimento só foram criados a partir da segunda metade do século XX. Por esse motivo, a importância da Santa Casa para a saúde do Brasil. Aqui, ó, é a rainha portuguesa Leonor de Aves, foi a fundadora da Irmandade de Invocação à Nossa Senhora da Misericórdia, no ano de 1498. Essa Irmandade visava cuidar dos doentes, alimentar os famintos, oferecer abrigo aos viajantes e sepultar os mortos, quer dizer, enterrar os mortos, conforme a tradição católica. Para cumprir seus objetivos, a Irmandade fundou dezenas de santas casas em Portugal, até a morte da rainha Dona Leonor, em 1525. Então, foi essa rainha que criou a Santa Casa de Misericórdia, certo? Parteiras e barbeiros. As santas casas possibilitavam atendimento a todas as pessoas, fossem pobres ou ricas. No entanto, até o ano de 1808, não existiam faculdades de medicina no Brasil. Sim, gente, imagine, não existiam faculdades de medicina. Por isso, existiam pouquíssimos médicos, pois eles precisavam estudar na Europa para se formar. Por muito tempo, os barbeiros sabem quem é, né, gente? Aqueles que cortam cabelo. Então, os barbeiros fizeram o papel de profissionais da saúde. Além de cortar barba e cabelos, eles tiravam dentes das pessoas. Imagine, eles também eram dentistas, tiravam os dentes e realizavam sangrias para aliviar dores de cabeças, febres e resfriados. O que é uma sangria? Tá aqui, ó. Retirada de sangue por meio de cortes ou sanguessugas, um pequeno animal semelhante a uma lesma, usado para sugar o sangue humano. Então, eles faziam isso. Ou eles tiravam o sangue por meio do corte, né?
Eles cortavam e tiravam toda aquela partezinha de sangue que ficava, ou eles colocavam essas sanguessugas no lugar. A sanguessuga, ela é um bichinho assim pequenininho, que parece uma lesma. Eles colocavam aonde estava sangrando e a sanguessuga puxava todo o sangue do local. Porque quando eles arrancavam dentes antes, eles juntavam bolhas de sangue quando arrancavam dente, porque eles não costuravam, certo? Então juntavam bolhas de sangue. E aquelas bolhas de sangue não podiam ficar. Então, o que eles faziam? Ou eles arrancavam cortando, né, que devia doer muito, ou eles colocavam uma sanguessuga. Era assim. Então, esses barbeiros, eles realizavam as sangrias também. Porque daí fica com aquela bola de sangue, dava dor de cabeça, dava febre, dava resfriado, tudo isso. Eles tratavam disso tudo. Por realizar procedimentos médicos, eles eram chamados de barbeiros cirurgiões. Tá aqui, ó. Eles fazendo, ó, as técnicas que eles faziam, ó. Certo? Tá ali a figura. Os nascimentos eram realizados por parteiras, né? Eram mulheres que realizavam a retirada do bebê, né? Da barriga da mãe. Eram chamadas de parteiras. Elas também receitavam ervas medicinais para vários males. Muitos barbeiros e muitas parteiras eram africanos ou afrodescendentes. Por isso, esses profissionais utilizavam técnicas e conhecimentos tradicionais africanos no seu trabalho. Então, vamos lá. Está perguntando aqui, na seção da mão na massa, por que havia poucos médicos no Brasil colônia? Então, por quê? Então, vamos lá. Vamos escrever. Muitos médicos, vamos colocar aqui. Muitos médicos encontravam dificuldades, vamos lá, dificuldades de atuar no Brasil, né? No Brasil colônia, que era naquela época do Brasil colônia, certo? Vírgula. Pois seus serviços eram mais caros, né? Eram mais caros que de um profissional não licenciado. Por que licenciado? Porque o que acontecia, gente? Lembra os barbeiros? Os barbeiros não eram médicos, mas eles arrancavam dentes, né? Faziam cortes para aliviar dor de cabeça, resfriado, febre. Eles atuavam como médicos, mas eles não tinham licença, eles não tinham estudado, certo? Então, o trabalho deles era mais barato. Já o dos médicos que tinham que se formar numa faculdade e, né, numa faculdade fora do Brasil, eles eram muito mais caros, certo? Tá lá, como uma parteira ou um barbeiro. Ponto. Certo? Então, porque haviam poucos médicos no Brasil. E outra. Vírgula. Não havia faculdade de medicina aqui no Brasil.
certo? Vírgula. Então, os médicos estudavam fora do Brasil. Ponto. Era por isso que haviam poucos médicos, certo? Então tá aí. Epidemias no Brasil. Atualmente temos remédios, vacinas, técnicas e exames disponíveis. Com isso, muitas doenças podem ser descobertas, tratadas e curadas. Algumas doenças, como a varíola, foram inclusive erradicadas. O que foram erradicadas? Erradicadas é aquilo que acabou, hoje não existe mais, foi eliminado, certo? A varíola. Hoje não existe mais essa doença. Por quê? Porque eles conseguiram, com várias técnicas e com tecnologia, eles conseguiram curar a varíola. Então, hoje não existe mais. Isso que é erradicada, não existe. Esses avanços médicos, porém, são muito recentes historicamente. Até os anos 1900, muitas pessoas morriam de doenças que hoje são simples de serem tratadas, curadas ou prevenidas, como sarampo ou tuberculose. Sim, gente, antigamente as pessoas morriam muito de sarampo ou de tuberculose. Hoje ainda existem? Sim, mas hoje, com as vacinas que nós tomamos, nós podemos curar, certo? E não morrer mais por causa dessas doenças. Existem pessoas contrárias à vacinação? Existem pessoas que não querem ou não gostam de tomar vacina? Vamos ver. No início dos anos 1900, uma em cada 5 crianças morria de alguma doença infecciosa antes de completar 5 anos. Isso mudou com o desenvolvimento de vacinas para prevenir doenças. Então, nós tomamos vacinas para prevenir as doenças, gente, certo? Então, olha só, as vacinas nos protegem de doenças graves. As vacinas fortalecem as defesas do corpo e previnem o aparecimento de muitas doenças graves. Cada vacina deve ser aplicada na idade correta por um profissional da saúde, de acordo com a carteira de vacinação, que é um documento que todas as pessoas devem ter. Sim, gente, eu tenho a minha carteira de vacinação até hoje, desde quando eu era pequenininha, mas eu tenho. Apesar de todos esses benefícios, existem pessoas que são contrárias à vacinação. Elas acreditam que as vacinas são as causadoras das doenças e, por isso, deixam de vacinar seus filhos. Então, existem as pessoas, sim, que acham que as vacinas é que causam as doenças e aí não vacinam os filhos. Essa atitude é perigosa, pois coloca em risco as pessoas que não se vacinam e faz com que as doenças erradicadas, né, as doenças que já foram acabadas, possam voltar e afetar as pessoas. A melhor vacina contra o movimento contrário às vacinas é a informação. Então, a gente precisa se informar sobre as vacinas, certo? Porque nós precisamos tomar as vacinas. Tem algumas que doem, né? Como é o caso da seringa com agulha. Ela dói da gente tomar, fica dolorido. Mas existem as gotinhas, que também é uma outra forma de vacina que é até mais gostoso de tomar, né? Mas todas elas previnem as doenças. Ó, os animais também devem ser vacinados, certo? Como surgem as epidemias? Quando uma doença afeta muitas pessoas em um mesmo local, é chamada epidemia. Igual o Covid, né, gente? Nós estamos numa época de epidemia. Por quê? Porque veio o Covid e afetou muita gente. Então, ele se torna uma epidemia. Ao longo da história, as epidemias sempre estiveram presentes aqui no Brasil. Uma das razões que favorece o desenvolvimento de uma epidemia é o desconhecimento sobre a doença, é a gente não saber informações sobre a doença. Isso causa epidemia. É preciso saber como uma doença ela é transmitida, como é contraída, quais são os seus sintomas e como ela deve ser tratada. Por isso, ações educativas e aulas de ciências são tão importantes.
Conhecendo mais as doenças, sabemos como nos proteger delas. Epidemias podem se fortalecer por falta de medicamento. Em comunidades muito afastadas, é comum que faltem vacinas e remédios, como nas tribos indígenas, né? É muito afastada. Então, às vezes, faltam vacinas e faltam remédio para eles. Há cidades no norte do Brasil, na região amazônica, que só podem ser acessadas por meio de barcos. Isso torna o transporte de remédios muito demorado e dificulta o tratamento imediato das pessoas contaminadas. Então, você imagine, até as pessoas, os profissionais de saúde chegarem nessas regiões lá no Amazonas, imagine, gente. Imagina, tem que ir para o barco, tem que pegar avião, daí desce, vai para o barco, vai até as vilas, vai até as tribos. Olha o quanto tempo não demora. Então, muitas pessoas morrem. Muitas doenças são transmitidas às pessoas por mosquito, água contaminada e esgoto a céu aberto. Uma das formas mais efetivas para prevenir essas doenças é o saneamento básico. Saneamento é a coleta e o tratamento do esgoto, a limpeza das cidades e o fornecimento de água potável à população. Atualmente temos vários meios de evitar epidemia, porém, ao longo da história do Brasil, elas foram muito comuns. Olha aqui, ó, rios poluídos e esgotos a céu aberto contribuem para o surgimento de epidemias, certo? Olha lá, ó, a imagem aqui, ó, retrata um indígena sendo enterrado, ó. Por quê? Epidemia, certo? Não sabiam como tratar. Os profissionais de saúde não conseguiam chegar até lá, certo? Então, gente, hoje nós vamos somente até aqui, certo? Na apostila. Depois nós vamos falar sobre a doença, que já é a continuidade do nosso conteúdo, certo? Então, tarefa de casa. O que nós vamos fazer? A prof já até marcou aqui. Nós vamos fazer tarefa de casa, a ficha de atividade da página 125 e 126, certo? Aí, a 127 e 128. Então, é 125, 126, 127, 128. São as duas fichas de atividade que fala justamente sobre isso que a prof acabou de explicar. Certo, gente? E aí, na próxima, nós vamos continuar. Esse é um assunto muito legal, mas que a gente precisa ir devagar, né? Porque é muita informação sobre as epidemias, sobre as doenças, certo? Então, era isso que a prof queria passar para vocês, certo? Ficamos por aqui, e ó, até o nosso próximo vídeo. Beijos!